Olá pessoal, eu sou a professora Débora e hoje nós vamos conversar um pouco sobre literatura e mais especificamente os sermões do Padre Vieira. O Padre Vieira está inserido em um momento conhecido como Barroco e marcou muito este momento por ser um grande orador. O Padre Vieira ele vai trabalhar conceitos como filosóficos, temas morais, políticos, vai falar sobre a corrupção, a ganância, a injustiça e vai fazer muita crítica a respeito de tudo isso em seus sermões. Críticas essas que levaram ele a ser condenado pelo Tribunal do Santo Ofício. E, para vocês perceberem como ele tem um poder de oratória muito grande, foi ele mesmo quem fez a sua defesa diante do tribunal. E utilizou a Bíblia para poder fazer isso com excelência e convencer assim a igreja para que ele pudesse não ser aí condenado. Bom, lógico também que ele tinha alguns contatos que o permitiu ficar vivo e seguir ali a sua produção literária. Bem, os sermões, eles todos seguem uma estrutura que nós já vimos ali quando estudamos os gêneros literários. Então, todo sermão, ele vai ter um introito, uma invocação, uma argumentação e uma peroração. Tá? Como que será trabalhado isso? Bom, no introito, que é a introdução, o Padre Vieira, ele apresenta, então, um texto bíblico que vai servir como base do seu sermão e o tema a ser trabalhado. Logo em seguida, nós temos a invocação. E a invocação aqui, diferente lá dos gêneros literários, ele faz a Nossa Senhora, para que ilumine, para que direcione, para que este texto seja proferido de maneira excelente e que venha realmente fazer diferença para o ouvinte, para aquele que está ali escutando o seu sermão no momento. Bom, logo em seguida vem a argumentação. Na argumentação é feito um trabalho com exemplos, analogias, para que então esse texto, esse ensinamento seja bem transmitido e para que as pessoas sejam convencidas aí da sua atitude e levar a uma mudança. Mudança essa que pode chegar ali no final, com a peroração, que é o final do que se espera aí nos sermões, que as pessoas venham a se convencer daquilo que estão fazendo que é errado e que possa então acontecer aí uma mudança. Bom, vou falar um pouco com vocês primeiro sobre o Sermão do Bom Ladrão. O Sermão do Bom Ladrão, ele traz, então, como eu falei naquela organização para vocês, ele traz ali na introdução o texto bíblico, então a passagem é a crucificação. Então que Jesus está ali, tem um ladrão aí de cada lado dele e ele está ali falando, então, naquele momento da crucificação, sobre a questão do perdão. E que hoje mesmo eles estariam com ele no paraíso, caso houvesse o arrependimento. Aqui, no Sermão do Bom Ladrão, então o Padre Vieira, ele fala sobre esse arrependimento, mas ele traz ali que não basta só você estar arrependido de roubar, mas que você precisa restituir, então, para ser, na realidade, perdoado. Então, se você levou dinheiro, você tem que restituir esse valor que você roubou. E assim segue. Então, eu preciso restituir a pessoa que eu fiz mal e devolver na íntegra aquilo que foi extorquido, aquilo que foi roubado. Aqui, necessariamente o tema, ele vai estar voltado a uma crítica ao comportamento imoral da nobreza. E ele fala sobre essa corrupção desses poderosos que estava acima ali, do poder e comandando ali o governo na época e que roubava absurdamente com impostos à população. Então, ele traz essa questão do roubo, traz essa questão desse comportamento imoral. Então, é voltado aqui para a nobreza. A crítica é bem direcionada, então, o destino é esse público. E ele vai ali falando, discorrendo
o texto. Então, que esses poderosos se valiam da máquina pública para enriquecer. E aqui ele ainda faz uma comparação bem interessante com Alexandre o Grande, retomando aí o nosso gênero épico. Porque ele conta, tem uma situação em que é saqueado ali uma embarcação e ele diz que os piratas então são considerados e classificados como ladrões. Mas a embarcação, né, armada ali, dirigida por Alexandre o Grande, então ele foi chamado de imperador. Então, na realidade, ele traz a questão de poder. Você tem dinheiro, você manda, então você é o mais forte ali dentro daquele momento. Então, por ter esse dinheiro e poder exercer, então, sobre o povo essa pressão e exercer essas injustiças, ele faz essa crítica, então, e deixa aí esse momento do Alexandre o Grande, do imperador, para que as pessoas entendam aí essa ligação. Então, uma crítica muito forte à nobreza. Bom, o outro sermão que eu destaco aqui é o do Santo Antônio aos Peixes. Bom, por que Santo Antônio aos Peixes? Aqui ele coloca esse nome porque ele faz uma ligação com a história de Santo Antônio, que pregava aos homens, né? E o texto utilizado aqui era: vós sois o sal da terra. Então ele dizia que se as pessoas escutam a pregação e não mudam, então o problema está nas pessoas. A princípio se falava de ser o pregador, mas depois começou a analisar aí como esse sal tem caído na terra, que são os ouvintes. E ele faz uma crítica, né? Porque ele diz que Santo Antônio cansou tanto de pregar aos homens e viu uma sociedade tão corrupta que resolveu pregar aos peixes. Bom, esse sermão, ele traz então esse texto, que é vós sois o sal da terra, o sal aí considerado pregador e a terra então os ouvintes. A crítica aqui são aos colonos, porque eu tinha grandes senhores de terra, donos de terra aqui, e que escravizavam os índios. Então, não que seja somente a eles, mas há aqui um destaque bem forte a esses colonos aí e das injustiças que eles praticavam com os índios ali, os tornando escravos, dando condições muito ruins de trabalho e condições ruins da vida. Dentro desse sermão, ele começa a trazer uma pregação como se fosse uma sociedade do fundo do mar. Então, eu tenho ali os peixes, e ele faz uma analogia ligando, então, cada tipo de peixe com as características dos homens. Então, cada peixe ali vai representar uma característica do homem. Então, aquele que trai, aquele que corrompe. Então, esses peixinhos aí, eles têm o seu nome, a sua classificação, ligada, então, a essas características. Porque é como se ele tivesse, de fato, pregando, então, a essa sociedade, né, aos peixes. E falando dessa questão do poder, né, falando dessa questão de exploração, ele diz até dessa sociedade, né, que para um peixinho se alimentar, ele precisa ali de um peixinho menor, de uma sardinha, mas os peixes grandes, eles consumiam, né, eles precisavam se alimentar com muitos peixes para poder saciar aí a sua fome. Então isso quer dizer que o poderoso, na realidade, ele faz um estrago bem maior na sociedade. Então, ele destrói isso com mais força, essa sociedade. Então, dentro aí desse sermão do Santo Antônio aos Peixes, é isso que eu destaco para vocês. Temos também o sermão da Sexagésima. O sermão da Sexagésima é um dos que eu mais gosto, que eu acho muito interessante, porque no sermão da Sexagésima, o Padre Vieira, ele faz uma crítica à própria instituição que ele fazia parte. Então, eu tenho os jesuítas, a companhia que se estabeleceu aqui, lá no quinhentismo, e que trabalhava a catequização dos índios,
foi essa mesma companhia que continuou ali atuando nessa catequização. Então, o trabalho dos jesuítas, ele aparece aqui mais em evidência nesse sermão, porque o padre Antônio Vieira vai fazer uma crítica aqui exatamente aos pregadores que estavam com ele nessa companhia de Jesus. Bom, o Sermão da Sexagésima, ele tem como o texto base a parábola do semeador. Então, que joga aí, né, essa semente que sai a semear aí bons frutos, mas que ele trabalha aqui analisando essa questão dos bons frutos e analisando como esses pregadores têm trabalhado. Então, a metáfora aqui de pregar é como semear, que é apresentado nesse sermão. E trabalha determinados excessos formais. Bom, o sermão do padre Antônio Vieira, aqui da Sexagésima, ele marca muitas questões de vestibular. Então, muito importante. Falei para vocês da crítica, então, que é a Companhia de Jesus. Falei do texto bíblico, que vai ser a parábola do semeador, e ele vai discorrer sobre isso na argumentação, trabalhando então a instrução para esses pregadores, para que não aconteça nenhum problema na hora de transmitir esse ensinamento. Algumas questões que são apresentadas nos vestibulares por aí afora trabalham que a questão de que para uma alma se converter são necessárias 3 coisas, que é os olhos, ou melhor, que são os olhos, o espelho e a luz. Os olhos, eu posso dizer que são os olhos do público mesmo, daquele que está ouvindo a palavra. Eu tenho o espelho, que é o pregador, então ele vai ter que transmitir, né, a própria doutrina da igreja, a palavra ali, e vai ter que ser um reflexo dessa palavra, então se viver aquilo que se prega, aquilo que está escrito. E eu tenho a luz, que é a revelação divina, é a própria luz de Deus. Para que isso aconteça, então, para que essa alma se converta, é necessário que essas coisas funcionem muito bem. Então, eu tenho ali o meu ouvinte, né, que está com os olhos voltados ali à vida desse pregador, então, que vai viver como esse espelho, trazendo, então, a doutrina, e a graça de Deus entra, então, para que haja essa mudança. Esse sermão, ele é dividido em 10 partes, e em cada parte, o Padre Vieira, ele vai trabalhando, então, como isso deve acontecer. Então, ele tem em um momento que ele fala a respeito do conhecimento, que sem o conhecimento da palavra você não consegue explicar para o outro aquilo que Deus quer, aquilo que está escrito ali na Bíblia. Ele fala também de ter um estilo simples de vida, né? Um estilo simples de levar aí essa palavra. E é muito interessante que o Sermão da Sexagésima, ele faz uma crítica aos exageros formais, aos exageros do vocabulário do Barroco. E olha só, o Barroco, ele considerava, nesse período, as melhores obras eram aquelas mais difíceis de serem compreendidas, mais complexas em sua estrutura, na sua linguagem, e ele faz uma crítica justamente a esses exageros dessa linguagem e dessa estrutura. Então a obra serve para criticar uma característica que era importante na época, então a própria obra dentro desse período. Isso é um ponto muito importante aí dentro do Sermão da Sexagésima. E ele vai falando sobre o pregador, que ele não deve ter medo, porque alguns pregadores, eles tinham medo de falar a verdade e perder ali o seu público, os seus fiéis. Também faz uma crítica a esses pregadores que recebiam para pregar aquilo que era encomendado. Então, tinham muitas irregularidades que o Padre Vieira vai fazer uma crítica aqui, então, dentro do Sermão da Sexagésima, que está dividido, então,
nessas 10 partes aí. Seria como se fossem 10, essas 10 partes, como seriam 10 momentos aí para que a pessoa pudesse, ou 10 ensinamentos, eu acho que fica melhor assim, 10 coisas que eles precisam seguir para que tenham um bom êxito esse sermão e que atinja então ao público. Então o sermão da 60ª é direcionado diretamente aos pregadores, aos jesuítas da Companhia de Jesus. Bom, falei aí brevemente sobre esses sermões para vocês, espero que tenha auxiliado em alguma coisa e hoje ficamos por aqui e nos vemos numa próxima aula aí de literatura. Obrigado pela atenção, tchau, tchau!